Meu nome é Denise. Tenho 61 anos. Esta é a história de como minha filha, Clara, me abandonou no meio das férias como se eu fosse uma mala que ela esqueceu no cais. O dia começou normal. Normal demais, agora que olho para trás. Acordei pensando que Clara e David, seu marido, tinham levado Mia, sua filha, para tomar café da manhã. Talvez um pouco de sol matinal. Nada de estranho. A cabine do cruzeiro estava silenciosa, mas não de forma suspeita a princípio. Sentei-me, espreguicei-me e olhei para a outra cama. Perfeitamente arrumada, sem um amassado. Isso me pareceu estranho. Clara sempre deixava as coisas bagunçadas. Sempre. O quarto parecia intocado, como se eu fosse a única ali. Procurei minha bolsa. Ela sumira. A mochila florida da Clara sumira. Os fones de ouvido do David, que ele nunca deixa sem, nem na comoda. O coelhinho da Mia, nem debaixo da cama. Abri o pequeno armário. Vazio. Entrei no corredor descalço, com metade da minha camisa de dormir. O corredor estava completamente silencioso, apenas o zumbido baixo dos motores. Verifiquei meu telefone. Sem sinal, nem mesmo Wi-Fi. Desci até o serviço de atendimento ao hóspede, tentando ignorar a sensação de aperto no peito. Minha família não está na sala e não consigo falar com eles, disse a mulher no balcão. Antes de continuarmos, por favor, me diga, sua família já te abandonou como se você não fosse nada? Ou você já viu alguém se reconstruir depois de ser traído pelas pessoas em quem mais confiava? Deixe sua história nos comentários. Eu leio todas. Se histórias como essa te tocaram, curta e inscreva-se. Isso ajuda muito, e eu adoraria ter você aqui. Ela pediu nomes. Dei, Clarabel, David Bell, Mia Bell. A mulher digitou no teclado. Seu rosto mudou um pouco. Nada dramático, mas o suficiente para que eu percebesse. Eles desembarcaram esta manhã, senhora, no ponto Coral Breeze. Meus ouvidos zumbiam. Desculpe, o quê? Eles fizeram o check-out por volta das 7h45 e levaram todas as malas. Foi então que senti um aperto no estômago, como se alguém tivesse me puxado o chão. Eu disse que eles não iriam embora sem me avisar, que deviam ter cometido um erro. Ela virou o monitor para mim. Uma imagem granulada, Clara de óculos escuros, empurrando um carrinho de bebê. David carregando 2 malas. Eles não estavam com pressa. Não estavam preocupados. Nem olharam para trás. Voltei para a cabine atordoado. Minhas mãos tremiam. Verifiquei o cofre do quarto. Vazio. Meu passaporte sumiu. Minha carteira sumiu. A única coisa que restou foi uma barra de proteína pela metade que eu trouxe de Newark. Sentei-me, com o celular no colo, tentando respirar. Finalmente consegui sinal suficiente para as mensagens carregarem. Uma mensagem, só uma da Clara: você vai ficar bem. Só descansa. Só isso. Essa foi a minha despedida completa. Sem explicação, sem check-in, nada. Fiquei olhando para ele por 10 minutos seguidos. Pensei que talvez ela estivesse com medo. Talvez algo tivesse acontecido. Talvez eles tivessem que sair por causa de uma emergência. Eu precisava de respostas. Então, fiz o que sempre faço quando estou insegura. Assumi o controle. Fui direto para a sala de segurança e exigi mais imagens. O homem lá, Marco, parecia ter uns 30 e poucos anos. Ele me ofereceu água e disse que ajudaria. Ele abriu mais imagens, Clara e David rindo, me apontando para um suporte de balões, Clara mexendo no celular. Então veio a pior parte. Ela parou do lado de fora da saída do cruzeiro, enfiou a mão na bolsa e tirou minha carteira de couro azul. Eu vi claramente as iniciais gravadas na lateral, Dias Denise Stone. Meu nome. Minha carteira. Eu congelei. Marco parou a moldura. É sua. Eu apenas assenti. Não disse uma palavra. Acho que algo dentro de mim se partiu naquele momento. Eu não fui esquecida.
Fui removida de propósito. Agradeci ao Marco e fui embora. Sem lágrimas, apenas entorpecida. Voltei para o quarto mais uma vez, só para sentar e pensar. Lembrei-me de quando a Clara me ligou há 3 meses. Queremos fazer algo especial para o 3º aniversário da Mia, disse ela. Um cruzeiro seria perfeito. Menos estresse, sem dirigir. Ofereci-me para cobrir parte disso, como sempre faço. A Clara disse que eles cuidariam dos voos se eu conseguisse o pacote de cruzeiro. Paguei $5.380 por esse cruzeiro. Até fiz um upgrade para um quarto com varanda para a Clara não se sentir claustrofóbica. Levei pulseiras anti-angel para Mia, livrinhos de adesivos e até o copo com canudinho dela, que era o favorito dela, com o decalque desbotado do unicórnio. Fiz tudo certo. Fui prestativo. Estava presente. E ainda assim, isso. Eles planejaram isso. Não tem outra forma de interpretar. Esperaram até eu dormir e saíram daquele navio como se eu fosse uma bagagem que eles não queriam carregar. Não dormi naquela noite. Sentei-me à porta da cabine, no escuro, com o celular agarrado com as 2 mãos, olhando para a tela de bloqueio como se talvez tivesse alucinado tudo. Não alucinei. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Se eles me abandonaram tão facilmente, eu poderia sobreviver sem eles. Eu não iria persegui-los. Eu não iria implorar por respostas. Eu iria para casa e, quando eles voltassem, encontrariam uma versão de mim que não reconheciam. Uma que não espera ao lado do telefone. Uma que não esquece. Uma que finalmente aprende a voltar. Na manhã seguinte, não esperei por outra explicação ou pedido de desculpas que não veria. Eu tinha uma coisa em mente: ir ao Coral Breeze Beach Resort e ver com meus próprios olhos. Se Clara e David realmente foram embora com meu passaporte, minha carteira e minha neta como se eu fosse um fantasma autoritário que eles finalmente conseguiram expulsar, então eu precisava ver com meus próprios olhos, não com uma tela congelada ou com as palavras de outra pessoa. Usei o último dinheiro que encontrei no sapato, uns $20 amassados e 2 notas de 5 que sempre levo comigo, para conseguir um lugar num ônibus com destino ao resort. A mulher que vendia os ingressos mal olhou para mim. Perguntei se havia Wi-Fi. Ela apenas balançou a cabeça. Ninguém realmente repara em você quando você é uma mulher mais velha sozinha, com nada além de uma sacola. Sentei-me no banco de trás, olhando pela janela lateral enquanto o ônibus serpenteava por pontos cheios de famílias de mãos dadas, casais tirando selfies e crianças gritando por causa do excesso de açúcar. Fiquei repassando a noite anterior na minha cabeça, aquela filmagem, aquela mensagem. Você vai ficar bem. Só descanse. Que tipo de filha escreve isso depois de te deixar num barco sem documento, dinheiro ou um único telefonema? Eu não queria chorar de novo. Era patético, como se eu estivesse de luto por alguém que ainda estava vivo, mas que tinha deixado bem claro que não se importava se eu estivesse. Quando o ônibus nos deixou, entrei no resort como se estivesse em algum lugar. Sem perguntas, sem suspeitas. Eu costumava fazer isso no trabalho, entrando em lugares tensos e fingindo que tinha autoridade. Fiz isso por 35 anos como assistente social. Você aprende a olhar as pessoas nos olhos e seguir em frente. Lá dentro, o saguão estava iluminado e barulhento, mas não olhei ao redor. Continuei em frente, em direção à área da piscina. Foi lá que os vi. Clara estava reclinada em uma espreguiçadeira, de óculos escuros, pernas cruzadas, mexendo no celular como se não houvesse estresse algum no mundo. David estava do outro lado da piscina, sem camisa, tomando um suco de laranja. Mia corria de maiô, rindo e comendo o que parecia ser uma casquinha de sorvete. Parei de repente. Não tinha certeza do que esperaria encontrar, mas não era isso. Eles não estavam assustados. Não estavam lutando. Não estavam se perguntando onde eu estava. Estavam bem. Estavam mais do que bem. Pareciam finalmente relaxar, como se estivessem comemorando alguma coisa. Peguei meu celular, com as mãos trêmulas, e comecei a gravar. Não sabia bem por quê. Talvez eu quisesse uma prova. Talvez eu não confiasse em mim mesma para lembrar depois. Talvez eu achasse que, se mostrasse para alguém, diriam que eu não era louca. Clara me viu.
Seus óculos escuros continuaram no rosto, mas eu a vi parar, me notar e então expirar como se estivesse irritada, como se eu estivesse estragando o dia dela. Aproximei-me sem dizer uma palavra. Você me abandonou, eu disse secamente. Sem emoção, apenas fatos. Clara parou um segundo e disse: precisávamos de espaço, mãe. E foi isso. Sem desculpas, sem pânico, apenas aquelas palavras, como se estivéssemos em uma sessão de terapia. Você levou meu passaporte, minha carteira. Você me deixou em outro país, eu disse. Porque se não fizéssemos isso, você nos seguiria, ela retrucou. Só precisávamos de um tempo de você. Fiquei ali, piscando, tentando processar que aquela era a mesma mulher que eu havia criado. A mesma garota que costumava chorar se eu perdesse uma única peça da escola. A mesma que me ligou chorando depois que o David perdeu o emprego e disse: não sei o que faria sem você. Lembro-me de ter transferido o aluguel dela 2 vezes no mesmo ano, comprado fraldas quando a Mia nasceu, cozinhado refeições congeladas quando a Clara passou por uma cirurgia. Tudo isso reescrito agora, como se eu fosse a vilã de alguma versão inventada das nossas vidas. David se aproximou, visivelmente irritado. Podemos não fazer isso aqui, disse ele, sem nem me olhar nos olhos. Você escolheu vir nos encontrar. Não respondi. Não consegui. Simplesmente me virei e andei. Ouvi Clara dizer algo para David, baixo e rápido, mas não me importei mais. Eu já estava perdido. Peguei o mesmo ônibus de volta para o porto, ainda mais tranquilo do que antes. Olhei para o meu celular, o vídeo ainda tocando, e parei em Clara dando mais uma mordida no sorvete para Mia, como se aquela fosse a melhor semana da vida dela. Quando voltei ao navio, pedi para falar novamente com Marco, o segurança que me ajudara no dia anterior. Ele não estava trabalhando, então simplesmente voltei para minha cabine e me sentei. A sala parecia menor agora, como se até o ar tivesse se voltado contra mim. Abri o cofre novamente, como se algo magicamente estivesse ali. Ainda vazio. Sem carteira, sem documentos, só eu e uma barra de proteína que eu não tinha tocado. Finalmente consegui sinal suficiente para verificar meu aplicativo bancário. Foi então que percebi. Uma nova transação, uma cobrança de $399 no spa do resort em nome da Clara, lançada no cartão de emergência conjunto que eu guardava para o caso de algo acontecer na viagem. Eu tinha dado um segundo cartão para Clara anos atrás, nunca a retirei. Estúpido. Era o que eu ficava me dizendo. Você foi estúpido. Eu ainda estava pagando pelas férias das quais tinha sido excluído. Liguei para a administradora do cartão e congelei tudo. A mulher na linha perguntou se eu queria registrar uma queixa por fraude. Eu disse: ainda não. Ela disse que a conta tinha mais de $2.000 em novas cobranças desde que embarcamos no cruzeiro. Minha cabeça doía. Encerrei a ligação. Fiquei olhando para o teto e pensando na Mia. O que ela achou? Será que perguntou de mim? Será que a Clara contou que eu fui embora? Será que ela percebeu que eu tinha ido embora? Essa pergunta doeu mais do que as outras, porque parte de mim temia a resposta. Pensei em ligar para Rose, minha velha amiga de lá, mas sabia que se ouvisse a voz dela, eu iria desmoronar. E eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Ainda não. Eu precisava sobreviver primeiro, voltar para casa, reconstruir, descobrir o que eles tinham tirado e o que tinham deixado para trás. E, acima de tudo, eu precisava ter certeza de que, quando Clara e David voltassem para casa, eles nunca se esqueceriam do que fizeram, porque eu já estava farta de perseguir, de explicar, de fingir que tive sorte de ser incluída. Eles foram embora como se eu não importasse. Eu ia mostrar a eles o que acontece quando alguém que você apagou decide que não vai mais ficar invisível. O próximo passo era desembarcar daquele navio e voltar para os Estados Unidos. Mas sem documento nem dinheiro, isso não seria exatamente simples. Eu não ia implorar para Clara devolver meu passaporte ou cartão do banco. Prefiro dormir no banheiro do porto a dar a ela essa satisfação. Fiquei pensando naquele momento na piscina. Como ela nem se mexeu quando eu apareci. Como a única reação dela foi irritação, como se eu tivesse interrompido o dia dela no spa. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa. O tipo de descaso que te faz questionar se você realmente teve importância.
Eu sempre disse a mim mesma que, por pior que as coisas estivessem, Clara nunca me deixaria. Eu achava que nosso relacionamento estava tenso, não rompido. Mas isso não foi um acidente. Foi uma decisão calculada para me remover da vida deles como se fosse um peso morto. Fiz um balanço do que me restava, uma barra de proteína, o cartão-chave do cruzeiro que não funcionava mais e um celular com 17% de bateria. Sem carregador. Eu não tinha levado bolsa para o deck da piscina, apenas o celular no bolso do roupão. Isso provavelmente o salvou de ser acidentalmente guardado nas coisas da Clara. Perguntei no atendimento ao cliente até que um dos atendentes mais jovens me emprestou um carregador por 10 minutos atrás do balcão. Enquanto meu celular carregava, perguntei sobre portos próximos com voos para os Estados Unidos. Haviam saindo de uma ilha próxima em 6 horas. Eu precisaria de dinheiro para um traslado aquático e um assento no avião. Eu não tinha nenhum dólar. Então me lembrei da minha aliança de casamento. Eu não a tirava desde que George faleceu, 10 anos atrás. Nenhuma vez, nem por nada. Era a única coisa que me restava que valia alguma coisa. Tirei-a ali mesmo, com as mãos tremendo como se estivesse fazendo uma cirurgia, e saí do porto até encontrar uma joalheria que vendia ouro. O cara mal levantou os olhos do balcão. Ele testou, pesou, digitou algo na calculadora e disse, $80 em dinheiro. Assenti. Ele me entregou um envelope amassado com o dinheiro. Não agradeci. Saí direto e encontrei o quiosque de transporte aquático. Passagem para o aeroporto, $45. Passagem aérea, $200. Eu tinha o suficiente para chegar em casa e talvez comprar um lanche no aeroporto, se tomasse cuidado. Não falei com ninguém. Não comi. Nem pisquei muito. Apenas me movi como uma máquina, um passo de cada vez, até finalmente estar no aeroporto esperando o voo de volta para o JFK. Peguei o Wi-Fi no portão e liguei para Rose, a única pessoa em quem eu podia confiar. Ela atendeu no segundo toque. Denise, você está bem? Foi o suficiente. Minha garganta fechou. Tive que segurar o telefone longe da boca para que ela não me ouvisse chorar. Eles me abandonaram, eu disse finalmente. Levaram meu passaporte, minha carteira, tudo. Continuou na praia como se nada tivesse acontecido. Rose não interrompeu. Ela apenas me deixou falar. Contei tudo a ela, as filmagens, o confronto, o resort, até a casa de penhores. Ela não tentou consertar nada nem oferecer soluções. Ela apenas ouviu. E era exatamente disso que eu precisava. Antes de desligar, ela disse, venha para casa. A gente se resolve depois. Isso me deu forças para continuar respirando. O voo em si transcorreu sem incidentes, exceto por um detalhe que jamais esquecerei. Um garotinho no assento à minha frente se virava para me mostrar seus desenhos. Esta é a minha avó, disse ele, orgulhoso, segurando um esboço a giz de cera de uma senhora idosa de vestido rosa. Sua mãe sorriu e disse, ele ficou falando dela a semana toda. Retribuí o sorriso, mas doeu. Virei a cabeça e olhei pela janela. Pensei na Mia. Me perguntei se ela perguntou por mim, se ela sequer percebeu que eu tinha sumido. Ou talvez a Clara tenha dito a ela que eu fiquei para trás porque não queria brincar. Era o tipo de coisa que ela diria, invertendo a narrativa para se manter limpa. Quando o avião pousou, entrei no JFK com minha pequena bolsa. Sem bagagem despachada, sem casaco, sem plano. Peguei o trem de volta para Nova Jersey. Por sorte, eu tinha deixado as chaves de casa no bolso do meu hobby, um daqueles hábitos estranhos que acabaram de me salvar. Desci na estação e caminhei o trecho final até a porta da minha casa. Tudo parecia igual visto de fora. O gramado estava coberto de mato, mas a luz da varanda ainda estava acesa. Quando abri a porta, me dei conta. Cada item naquela casa tinha uma lembrança ligada a alguém que simplesmente me jogou fora. O sofá onde Mia aprendeu a andar. A cadeira de balanço que eu usava quando Clara tinha enjoo matinal. O retrato de família emoldurado pelo qual paguei $300, embora David tenha dito que seu amigo poderia tê-lo feito de graça. Caminhei pela casa lentamente, como se ela pertencesse a outra pessoa.
Entrei no meu quarto e abri a gaveta onde guardava meu fundo de emergência. Eu o havia escondido atrás de uma pasta de impostos antiga, embrulhado em um envelope com a inscrição a serviços públicos. Quando o abri, meu estômago embrulhou. O envelope estava vazio. Completamente vazio. Revirei a gaveta inteira, o armário, o cofre do meu closet. Nada. Todo o conteúdo que eu já havia guardado havia sumido. Foi então que me dei conta. Clara não tinha apenas pegado meu passaporte e meu cartão. Ela estava planejando isso. Ela devia ter encontrado meus esconderijos. Talvez meses atrás, talvez ela até os tivesse testado, pegado pequenas quantidades para ver se eu percebia. Entrei nas minhas contas bancárias. Todas mostravam o mesmo padrão. Pequenas transferências para uma conta externa chamada Beltrust. Aquilo não era um fundo. Era minha filha me roubando, lenta e cuidadosamente, ao longo do tempo, como se soubesse que eu só perceberia quando fosse tarde demais. Percorri páginas de transações, depósitos de cruzeiro, taxas de resort, tratamentos de spa, lojas de brinquedos, compras online, até mesmo uma conta da Etsy por um banner de aniversário personalizado, tudo nos meus cartões. Me senti mal. Traição não é um momento. É um acúmulo de mentiras tão bem elaboradas que você só percebe a queda quando suas pernas já estão no ar. Sentei-me na beira da cama, olhando para o nada, e percebi que tinha duas opções. Poderia ligar para Clara e implorar para que ela devolvesse o que levou, para que se explicasse, para que resolvesse aquilo. Ou poderia fazer a única coisa que ela nunca esperou que eu fizesse: me soltar. Não da casa, não das minhas coisas. Dela. Foi então que decidi vender tudo. Tudo que eles tocaram, tudo que deixaram, tudo que esperavam encontrar de volta. E quando finalmente voltassem à minha porta com suas desculpas e lágrimas de crocodilo, não encontrariam mais nada. Nem um sofá, nem um quarto de bebê, nem uma geladeira cheia de salgadinhos, apenas silêncio. E liberdade. A minha liberdade. Do tipo que você não implora. Do tipo que você constrói com as próprias mãos. Na manhã seguinte, acordei e não chorei. Isso me surpreendeu. Eu esperava ainda estar entorpecida ou destruída. Mas, em vez disso, me senti lúcida, como se algo na minha cabeça tivesse se encaixado da noite para o dia. Talvez seja isso que acontece quando você bate em uma parede com tanta força que não sobra mais para onde cair. Não fiz café. Não rolei a tela do meu celular. Simplesmente entrei direto na garagem e fiquei olhando tudo. Caixas, latas, prateleiras abarrotadas com todos os pedaços do passado da nossa família. Os troféus do ensino médio da Clara, as peças da bicicleta velha do David, a primeira fantasia de Halloween da Mia. Tudo isso ali, ocupando espaço como se tivesse direito. Comecei a tirar as coisas uma por uma. Não pensei muito. Simplesmente me mudei. Fiz uma lista mental de tudo que eu sabia que poderia vender rápido: artigos de bebê, móveis, o jogo de pratos chique que só usávamos no Natal. Abri o marketplace do Facebook, criei um anúncio intitulado A Liquidação da Casa Inteira, tudo precisa ir e marquei o horário de início para meio-dia. Sem volta. Tirei fotos de tudo, arrumei as roupinhas de bebê como se fossem uma vitrine de loja, deixei o sofá com uma aparência decente com uma almofada e até limpei o violão antigo do David. As pessoas começaram a enviar mensagens em 30 minutos. Imprimi placas e colei em placas de par e postes de luz próximos. Depois, abri todas as janelas da casa, deixei as portas abertas e me preparei para deixar tudo para lá. A primeira pessoa chegou às 11h45. Uma mulher com 3 filhos que imediatamente apontou para o baú de brinquedos. Quanto? Perguntou ela. Eu disse $30. Ela ofereceu $20. Eu disse que tudo bem. Ela pagou em dinheiro. Foi aí que eu senti alívio, como se cada dólar fosse um pedido de desculpas do universo. Mais pessoas apareceram. Algumas deram uma olhada. Algumas fizeram perguntas. Algumas fizeram comentários como: "Nossa, arrumando a casa, hein?" Eu não expliquei. Não precisava. Alguns vizinhos passaram por lá. Uma delas, Marlene, que morava 2 casas abaixo, olhou para mim com uma gentileza cautelosa e disse: "Está tudo bem, Denise?"
Assenti. A viagem em família não saiu como eu planejei. Foi tudo o que eu disse. Continuei vendendo. Vendi o berço por $80. A mesa de jantar foi vendida por $150 para um jovem casal que disse estar esperando um bebê. Vendi o sofá para um homem que nem sentou nele antes de colocá-lo na caminhonete. Cada vez que alguém ia embora com algo que um dia fez parte da vida da minha família, eu me sentia mais leve, como se estivesse abrindo um punho que eu não sabia que vinha fazendo há anos. Por volta das 14 horas, um homem se aproximou e começou a vasculhar uma caixa que eu não pretendia colocar para fora. Estava cheia de álbuns de fotos antigos, cartas e cartões, tudo em uma caixa de veludo com o recibo da minha aliança de casamento de 1981. Quanto custa a caixa inteira? Perguntou ele. Fiquei paralisada. Nem sabia como ele tinha ido parar lá fora. Fui até lá, peguei e disse: não está à venda. Ele deu de ombros e foi embora. Levei a caixa para dentro, sentei-me com ela e folheei alguns álbuns. Clara quando bebê. George a segurando no hospital. Eu, na casa dos 20 anos, sorrindo como alguém que ainda não sabia o que era traição. Não chorei. Apenas fechei a caixa, levei-a para o armário e coloquei-a na prateleira de cima. Uma coisa eu guardaria, um lembrete de que eu já tinha vivido uma vida antes de toda essa confusão. Por volta das 16 horas, vi um adolescente andando por aí com o celular na mão, filmando. Ele não estava comprando nada, apenas gravando. Não pensei muito nisso até que ele veio até mim e disse: você é Denise Stone, certo? Eu disse assim, lentamente. Ele me mostrou o celular. Lá na tela, havia um vídeo meu, que não tinha sido gravado hoje. Tirado no cruzeiro. Eu estava dormindo em uma espreguiçadeira, braços cruzados, boca entreaberta. A legenda dizia: encontrei a avó dramática que abandonamos, RS. Meu coração parou. Peguei o telefone e fiquei olhando. Os comentários eram piores. Pessoas rindo, me xingando, perguntando o que eu fiz para merecer aquilo. Ela é um peso morto ou só tóxica? Parece que ela enche o saco das pessoas. Aposto que ela é do tipo que chora se a torrada estiver fria. Devolvi o celular e perguntei onde ele o tinha conseguido. Está circulando no TikTok, disse ele. Alguém postou há alguns dias. Disse que a família finalmente cortou laços com a mãe narcisista. Viralizou. Eu não disse nada. Apenas me virei, voltei para dentro de casa e sentei à mesa da cozinha. Eles me filmaram. Clara me filmou enquanto eu dormia. Depois, postaram na internet e zombaram de mim para estranhos. Milhares de estranhos. Aquilo não foi apenas traição. Foi humilhação. Planejada, calculada, compartilhada. Abri meu celular, dei uma olhada no TikTok e pesquisei Cruz Mom Left Behind. Lá estava. Mais de 1 milhão de visualizações. A voz da Clara rindo ao fundo, dizendo: ela não tem ideia de que está sozinha. Minhas mãos tremiam de novo, mas não de tristeza dessa vez, mas de raiva. Ela não me deixou simplesmente. Ela me fez uma piada. Liguei para Rose novamente e contei tudo. Ela não disse sinto muito. Ela disse queime tudo. Eu sabia o que ela queria dizer. Não literalmente, mas emocionalmente, espiritualmente. Limpar tudo. Naquela noite, vendi tudo, exceto uma única caixa. Anunciei a casa para alugar, totalmente limpa, pronta para um novo inquilino. Até reservei um caminhão de mudança e comecei a ligar para empresas de aluguel de curta temporada. Clara não voltaria para casa e encontraria uma sala vazia. Ela voltaria para casa e encontraria o contrato de aluguel de um estranho e a porta trancada. Eu não estava apenas cortando laços. Eu estava apagando o mapa. Eles pensaram que me abandonaram, mas eram eles que ficariam sem nada. Sem memórias, sem rede de segurança, sem mãe, sem plano B. E quando eles estivessem na minha varanda perguntando o que aconteceu, eu finalmente poderia dizer as palavras que eles nunca esperaram ouvir de mim: você não mora mais aqui. Não contei a ninguém o que faria em seguida. Nem a Rose, nem aos meus vizinhos, nem a ninguém.
Apenas empacotei a única caixa que eu guardava, tranquei e deixei as chaves debaixo do vaso de flores para o administrador do imóvel que eu havia contratado para assumir o aluguel. O anúncio foi publicado naquela noite. Apartamento mobiliado de 3 quartos, com quintal e porão acabado. Coloquei um preço um pouco abaixo do mercado para que alugassem rápido, e alugassem. Em 48 horas, um jovem casal com 2 filhos assinou o contrato. Entreguei as contas de luz, encaminhei a correspondência para uma caixa postal e não deixei nenhum vestígio de que já havia morado lá. Mudei-me para um imóvel alugado temporariamente do outro lado da cidade. Um apartamento pequeno, de 1 quarto, com todas as contas inclusas, sem luxo, mas limpo. Usei o dinheiro da venda de garagem para cobrir meus 2 primeiros meses e, depois, comecei a trabalhar meio período em um brechó para ganhar um dinheiro extra. Não porque eu precisasse, mas porque queria continuar me mudando. Ficar parada era perigoso agora. Ficar parada me fazia pensar, e pensar me trazia muitas imagens: o sorrisinho de Clara na piscina, a indiferença de David, o rostinho da Mia provavelmente se perguntando para onde a vovó foi. Fiquei longe das redes sociais, apaguei todas as fotos antigas de família do meu celular e mudei a tela de bloqueio para a foto de uma caneca de cerâmica que encontrei na loja. Branco puro, sem texto, só em branco. Era disso que eu precisava, um espaço em branco. Deixei meu celular no silencioso. Clara mandou 2 mensagens depois que o TikTok estourou, provavelmente porque as pessoas estavam marcando ela e a situação saiu do controle. Primeira mensagem: eu não queria que isso explodisse. As pessoas distorceram. A segunda: podemos conversar em breve? Não respondi a nenhuma das duas. Então, parei de receber mensagens completamente até o dia que eu sabia que chegaria. Era uma manhã de sábado, 2 semanas depois de eu ter me mudado definitivamente. Eu estava repondo canecas na loja quando Rose ligou. Elas estão em frente à sua antiga casa, disse ela, com a bagagem. Minhas mãos ficaram imóveis. Você falou com eles? Perguntei. De jeito nenhum, mas a Clara tocou a campainha e perguntou se eu tinha te visto. Ela parecia muito confusa, brava. Eu disse, obrigado. Desliguei e esperei. 3 horas depois, recebi uma mensagem da Clara: por que tem um estranho morando na sua casa? Sem um olá, sem um pedido de desculpas, só isso. Não respondi. Naquela noite, voltei, não para casa, mas perto o suficiente para observar. Do outro lado da rua, vi-os parados na varanda. Clara não parava de tocar a campainha, como se a repetição mudasse a resposta. David andava de um lado para o outro na entrada da garagem. Mia estava sentada numa mala, comendo um lanche. Então a porta se abriu e a nova inquilina saiu, visivelmente irritada. Clara começou a gesticular. A mulher fechou a porta. Alguns minutos depois, elas desistiram e entraram no carro. Esperei até que eles fossem embora antes de voltar para o carro e ficar lá por um tempo. Na manhã seguinte, eu sabia que eles tentariam o meu imóvel alugado, então me mudei novamente. Eu já tinha encontrado um novo lugar, um pequeno apartamento no andar de cima no Brooklyn, a uma curta distância do mercado vintage que eu gostava. Ninguém sabia o endereço, nem mesmo Rose. Deixei uma mensagem de voz dizendo que estava seguro, e era tudo o que ela precisava saber. 2 dias se passaram. Então, alguém bateu na minha porta. Não na minha porta nova, mas na porta da loja de antiguidades. Eu estava nos fundos organizando o estoque quando a campainha da frente tocou. Saí e lá estavam eles, Clara, David e Mia. Clara parecia mais magra, estressada. Ela abriu a boca, mas não disse nada a princípio. Podemos conversar? Disse ela finalmente. Assenti lentamente e fui até a sala lateral, onde havia uma mesinha e 2 cadeiras. David ficou com Mia na frente. Clara sentou-se à minha frente e disse: você trocou as fechaduras. Você esvaziou a casa. Você não contou a ninguém para onde foi. Olhei-a fixamente nos olhos e disse: você me abandonou em outro país. Você esvaziou minhas economias. Você me filmou dormindo e me transformou em piada para a internet inteira. O rosto dela corou. Eu não postei. O David achou engraçado. Não era para viralizar. Eu não respondi. Ela se mexeu.
Mãe, entrei em pânico. Você estava nos sufocando. Tudo o que fazíamos, você tinha uma opinião. Eu só queria uma semana sem me sentir monitorada. Olhei para ela, esperando a parte real. Ela acrescentou, mas eu não queria que chegasse a esse ponto. Achei que você ficaria bravo, mas não foi embora. Peguei o envelope pardo que havia preparado semanas atrás. Continha cópias dos extratos bancários, as fotos do vídeo e uma lista de todos os saques que ela fez das minhas contas. Deslizei-o sobre a mesa. Você não precisava só de espaço, Clara. Você planejou isso. Você pegou meu dinheiro. Você pegou meu passaporte. Você assinou meu nome em formulários e me roubou. E depois riu disso online. Ela abriu o envelope, folheou-o e suas mãos começaram a tremer. Eu posso explicar parte disso, começou. Interrompi-a, não estou interessada em explicações. Não vou apresentar queixa. Não preciso de um tribunal para saber o que você é. Só preciso que você entenda uma coisa claramente. Você não mora mais aí. Não pode me ligar pedindo ajuda. Não pode pedir babá ou planos B. Você acabou. Eu acabei. Esta versão de mim, aquela que você conhecia, se foi. Clara não chorou. Acho que ela queria, mas não chorou. Ela apenas assentiu lentamente e disse: A Mia sente sua falta. Fiquei em silêncio. Ela se levantou, saiu e não olhou para trás. David não disse uma palavra. Ele apenas pegou o carrinho e a seguiu. Fiquei atrás do balcão o resto do dia, fingindo organizar as prateleiras, mas só conseguia pensar na Mia. Não na Clara, nem no dinheiro, apenas naquela menininha sentada em cima de uma mala, sem saber por que o mundo tinha mudado. E eu fiz uma escolha, uma que eu não esperava. Abri a gaveta embaixo da caixa registradora e tirei o ursinho de pelúcia que eu tinha guardado, aquele que Clara achava que tinha vendido no bazar. Eu o tinha escondido. Coloquei-o em uma caixinha com um bilhete que dizia simplesmente: Você merecia coisa melhor. Com carinho, vovó. Sem endereço, sem etiqueta de devolução, apenas o ursinho e a verdade. Enviei-o anonimamente na manhã seguinte e fui embora sem olhar para trás. Depois de enviar o ursinho de pelúcia, pensei que pudesse me arrepender. Esperei a culpa me atingir, aquela dor suave que costumava me atingir sempre que eu pensava na risadinha da Mia ou na mãozinha dela na minha. Mas ela não veio. O que me veio, em vez disso, foi uma estranha paz. Não alegria, nem triunfo, mas algo mais calmo. Alívio, talvez. Uma consciência silenciosa de que eu tinha feito a última coisa que faria pela família de Clara. E agora eu finalmente podia começar a viver para mim. Não contei para Rose. Não falei sobre isso. Simplesmente continuei. Me acomodei completamente no novo apartamento no Brooklyn. Era um pequeno apartamento no andar de cima, acima de uma lavanderia. Nada de especial, mas tinha janelas grandes e espaço suficiente para mim e algumas caixas de coisas que ainda pareciam minhas. Decorei-o aos poucos, uma cadeira de segunda mão, uma mesa de brechó, uma estante com livros que eu queria ler há anos, mas nunca tinha tempo para ler. Mantive tudo simples. Nada de fotos de família emolduradas, nada de lembranças de férias, nada de lembranças visuais das pessoas que viraram minha vida de cabeça para baixo. Apenas um espaço limpo. Eu ia a pé para o trabalho na loja de antiguidades todos os dias. Não era glamouroso, mas era honesto. Eu gostava do ritmo, separar itens, precificar coisas, bater papo com pessoas que não me conheciam, que não tinham ligação com o meu passado. Me peguei sorrindo de novo, às vezes até rindo. A Rose veio me visitar algumas vezes. Ela não fez muitas perguntas, o que eu apreciei. Ela apenas me ajudou a organizar o estoque, trouxe o jantar e me contou sobre suas últimas experiências culinárias como se nada tivesse mudado. Certa tarde, ela apareceu com um saquinho de papel e disse: Encontrei isto na casa antiga, escondido atrás de um armário. Achei que você pudesse querer. Abri e tirei um estojo de colares antigo. Dentro estava o medalhão, da minha mãe. Eu não o via há anos. Abri-o lentamente. Dentro havia uma pequena foto minha, provavelmente com uns 6 anos, sorrindo e com 2 dentes faltando. O outro lado estava vazio.
fiquei olhando para ele por um longo tempo. Então, fechei-o, prendi-o no pescoço e o usei de volta à loja. Não expliquei a ninguém. Era só meu. Decidi construir algo meu novamente. Não uma vida para uma família, uma vida para mim. Com o dinheiro que sobrou do bazar e o que eu tinha economizado do meu trabalho de meio período, aluguei um espaço minúsculo na esquina do quarteirão e abri uma pequena loja vintage. Dei o nome de Stone Finds. Rose ajudou a pintar a placa. Enchi-o com uma mistura de peças doadas, artigos de brechó e itens que colecionei em minhas viagens ao longo dos anos. Coloquei o medalhão em uma caixa de sombra perto do caixa. Não estava à venda, apenas ali, um lembrete de que eu ainda tinha algo que valia a pena guardar. A loja começou devagar, mas cresceu. As pessoas gostaram de eu lembrar seus nomes, de não pressioná-las a comprar nada e de o espaço ter um toque pessoal. Tive clientes que vinham só para conversar. Um dia, uma jovem trouxe seu filho pequeno e perguntou se eu tinha algum bichinho de pelúcia. Sorri e entreguei ela um coelhinho costurado à mão que eu tinha encontrado em um mercado de pulgas. Quando saíram, vi a menininha me olhando e acenando. Minha garganta apertou, mas não chorei. Apenas assenti e acenei de volta. Nunca mais tive notícias de Clara depois daquele dia na loja. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma carta. Presumi que ela tivesse ganhado o ursinho de pelúcia. Talvez ela soubesse que era meu. Talvez não. De qualquer forma, não importava. Aquela parte da minha vida estava encerrada. Acabou. Eu não estava esperando por um encerramento. Eu não estava esperando por um pedido de desculpas que nunca viria. Eu tinha parado de checar as redes sociais. Eu tinha me retirado de todos os grupos de bate-papo da família. Eu tinha ido embora de todas as maneiras que importavam. E parecia certo. Sem drama, sem raiva, apenas definitivo. Eu mantive a loja funcionando, ganhava o suficiente para viver com simplicidade e passava meus dias de folga lendo, caminhando e fazendo amizade com uma mulher na delicatessen da esquina que sempre guardava para mim o último muffin de mirtilo. Certa vez, até fui a um encontro para um café com um homem chamado Walter, que havia perdido a esposa alguns anos antes. Não virou nada romântico, mas conversamos por 3 horas sobre filmes clássicos e discos antigos. Foi a primeira vez que senti que alguém me via como eu era agora, não como eu costumava ser, não como eu era em relação a outra pessoa. Apenas Denise, uma pessoa, inteira. No aniversário de 1 ano do cruzeiro, não fiz nada de dramático. Simplesmente abri a loja como de costume. Mas fiz uma pequena coisa. Imprimi uma foto daquela viagem, não da família, não de mim no barco. Era uma foto do corredor vazio do cruzeiro, aquele por onde passei naquela manhã quando percebi que estava sozinha. Emoldurei-o e coloquei-o atrás do balcão. Isso me lembrou que sobrevivi àquele momento, que encontrei a minha saída. Nem todo mundo tem o direito de dizer isso. No final de cada dia, eu fechava a loja, apagava as luzes e trancava a porta. Depois, voltava para casa sem nada nas mãos, exceto minhas chaves e aquele medalhão ainda pendurado no pescoço. Alguns dias eu pensava na Mia. Sentia falta dela. Sempre sentiria. Mas parei de esperar por coisas que não podia controlar. Eu não precisava reescrever o passado para me sentir bem com o futuro. Eu só precisava seguir em frente. Isso era o suficiente. Era meu. E pela primeira vez em muito tempo, gostei de onde estava.